Volta também o Paulo Pousonoff. Paulo, nós já tínhamos até mencionado sobre essa questão das emendas e relator. A Paula agora ela acabou aí trazendo todos os fatos aí que foram envolvidos aí nessa aprovação do orçamento, também como vai funcionar daqui para frente. E, Paulo, a gente sabe que no ano eleitoral, evidentemente, isso é fundamental, mas é um modelo que, como ela bem disse também, não foi criado nesse governo, mas virou uma prática. Quem está na oposição hoje rejeita, se virar a situação, vai utilizar o mesmo modelo, Paulo. Com certeza, Marcelo, vai usar o mesmo modelo, vai usar até mais o novo modelo, que a gente sabe que a oposição ao presidente Jair Bolsonaro prega um Estado ainda maior, ainda mais interventor, né? Eu estava aqui escutando a matéria, estava fazendo anotações, estava pensando, nossa, tem tanta coisa errada assim, nesse sistema todo, né, que é difícil a gente escolher um aspecto só para analisar. E esse aspecto como o Brasil, o sistema brasileiro, né, político brasileiro, ele privilegia um Estado interventor, um Estado forte, aí por meio desse legislativo, né? Eu fiquei pensando, a Paula estava falando do deputado que pega essa emenda, não é uma emenda para o deputado embolsar, né? É para ele agir no seu reduto eleitoral. Ela citou até o exemplo da construção de um hospital. E, de repente, se a gente vivesse numa economia mais livre, mais aberta, esse reduto eleitoral ali desse político não precisaria ficar tão dependente dessa emenda, né, para a construção do hospital. Então, para mim, no fundo, é um problema aí sistêmico, estrutural, que é essa opção, né, que o Brasil já fez lá desde a Constituição de 88, por um Estado forte, um Estado interventor, o Estado que vai lá e dá tudo à população, um Estado que ignora praticamente o funcionamento aí de um livre mercado, e aí é um Estado que acaba ficando dependente disso que você chama, eu também chamo de moeda de troca, fica dependente dessas relações um tanto quanto estranhas aí entre executivo e legislativo, Marcelo. Sem dúvida. Para quem conhece o interior do país, né, Paulo, o que acontece? O deputado então destina essa emenda, vai lá, ele formaliza, ele consegue levar aquela unidade de saúde, aquele hospital, e daí no dia da inauguração tem todo aquele apelo para a comunidade que vai receber, evidentemente, aquela unidade hospitalar, aquela base de saúde fica satisfeita, e é assim que a política é feita no Brasil, e não é de hoje, seja com mídia social, com tecnologia, ela vai sempre prevalecer dessa forma mesmo, como você bem disse. Agora, outro aspecto, Paulo, a gente observa que nesse embate hoje entre Ciro Nogueira e Paulo Guedes, né, eu colocaria mais fichas aí nessa aposta para Ciro Nogueira, quer dizer, a questão política ultrapassou de fato aí a questão econômica no governo já no final do ano passado, né, Paulo? As duas coisas sempre andaram muito juntas, né? No Brasil, como eu disse, né, a gente fez a opção, isso foi lá em 1988, por um Estado grande, um Estado interventor, um Estado no qual os políticos têm realmente esse poder todo sobre a economia. O ministro Paulo Guedes, óbvio, ele não foi eleito, né, mas entre aspas, ele foi eleito ali junto com o presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, o presidente Jair Bolsonaro sempre indicou o ministro Paulo Guedes aí, sempre falou que o ministro Paulo Guedes seria de fato o ministro da Economia, tinha essa plataforma mais liberal, mas infelizmente, até falei no comecinho sobre o Rodrigo Maia, né? Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara, engavetou muita coisa, não permitiu que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, por extensão, utilizassem todo aquele capital político pós-eleição para promover, de fato, reformas aí nesse sistema que ajudasse um pouco a criar uma economia um pouco mais livre, um pouco menos dependente justamente de figuras como Ciro Nogueira. Mas não deu certo, e o que a gente vê aí no ano eleitoral é Ciro Nogueira, é o Centrão, são esses parlamentares que têm, pelo menos, né, a fama, e onde tem fumaça, há fogo, de serem um pouco mais fisiológicos. A gente vê um governo dependente desses personagens, né? Infelizmente, o projeto aí mais liberal de Paulo Guedes não foi para frente. 4 anos eu sei que é pouco tempo também, a gente tem uma tradição, né, de um Estado muito interventor. A gente veio aí de anos de petismo, né? E mesmo anos do Fernando Henrique eram anos em que o Estado, com menos
agressividade, mas era bastante interventor também. Infelizmente, o projeto liberal de Paulo Guedes ainda está sendo construído, ele ainda está tentando abrir a economia, criar uma economia mais livre, mais 4 anos se mostraram aí que não foram suficientes para isso. A gente chegou em 2022 com Ciro Nogueira aí dando uma controlada na economia.